Oi, pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje, que está com duas bancas, a CESP e a Comperv, né? Então, vamos dividir esse vídeo em dois para não ficar uma coisa tão prolongada. A primeira prova a ser analisada vai ser a prova da CESP, que foi uma prova de marcar certo ou errado, né? Que a CESP gosta disso, ou SEBRASP, né? Como costumam chamar. E a segunda prova da Comperv é uma prova realmente, relativamente muito boa. Eu gosto muito de responder as provas, tanto da CESP quanto da Comperv, porque não são aquelas provas complicadas, com enunciado muito compridos, mas para qualquer prova a gente não aconselha a ler logo o texto. A gente aconselha você ir logo para as questões de gramática e procurar no texto as respostas. Isso é o melhor que tem, porque você fica muito mais calmo, muito mais calma. Não se esqueçam de dar o likezinho, não se esqueçam de se inscrever, porque aí você tem muitas regalias se inscrevendo, e ainda mais se você se inscreve no grupo. Pronto, gente, nós vamos começar agora naquela parte segunda do vídeo que foi separado, e nós estamos resolvendo agora a prova da Comperv. Resolvemos da CESP no vídeo anterior e estamos resolvendo agora da Comperv, duas provas da Comperv. E tem uma pessoa que deve estar assistindo esse vídeo, não sei se, não assim, ao vivo, porque ele pediu para a gente fazer um vídeo, né? Eu esqueci o nome dele agora. Ele pediu para a gente fazer um vídeo com provas da Comperv, que ele vai fazer prova daqui a uns dias, né? Então, são duas provas, uma de ensino superior, uma de ensino médio, e são provas boas. Eu não vou dizer assim prova fácil, porque quase toda prova de português eu acho fácil. Eu achava que mais me batia na cabeça era da ESAF. É quem? Breno Barros, essa é para você, viu, Breno Barros? Você pediu, a gente está fazendo aqui essa prova da Comperv para você e também para outras pessoas que vão fazer, inclusive do grupo, né, o concurso da Comperv. Então, não tenham medo. Não é uma prova que você fique com aquele medo que faça a sua cabeça ficar voando. Não, é uma prova boa. A gente elimina sempre duas e fica, né, entre duas e termina marcando, às vezes, a certa, porque às vezes é uma coisa até lógica. Então, vamos ver. Como sempre, a gente não vai ler o texto, a gente vai transcrever parte do texto, e a Comperv já transcreve parte do texto quando ela quer que você responda as questões de gramática. Não colocamos aí as questões de interpretação, porque aí teríamos que fazer aquela coisa toda do texto, contar verbo e aquela coisa toda, então ficaria uma coisa muito comprida. E como vai ser outro texto no dia, a gente só pegou aquelas questões que vão servir para qualquer texto, entendeu? O que foi especificamente do texto, a gente deixou fora. Como a gente vai resolver duas provas, né? Então, vamos lá. A primeira prova, que é o ensino superior, que é analista de suporte pleno, né? Aí tem as duas questões iniciais, que são de interpretação. Aí vem na questão 3, que não é de interpretação, que diz assim: a linguagem empregada no título. Eu vou ter que ir lá no texto, né, e olhar o título para ver que linguagem é essa. Aí diz assim, ó, já tem aí uma pistinha para você já ir procurar lá. 3 palavras em sentido conotativo, ou 5 em sentido denotativo, ou exclusivamente conotativo, ou exclusivamente denotativo. Ah, isso aí é fácil. Denotação é de verdade. Conotação é comparação, é com figuras de linguagem. E denotação é de verdade. Então, de dicionário. Muito de, tá vendo? Denotação de verdade, de dicionário. E conotação, comparação. Aí eu só... Está aí transcrito o título para vocês, eu vou olhar. Futuro exige. Futuro exige? Não. Então, futuro está em sentido denotativo. Então, você bota embaixo um de, tá vendo? De denotativo. Futuro é denotativo. Mas exige não é denotativo, que futuro é isso que é uma prosopopeia. Está personificando o futuro. Então, esse exige é que está sendo a figura. Então, embaixo de exige, eu boto um C de conotação. Homem multidisciplinar. Olha que esse multidisciplinar está modificando o homem. Existe homem multidisciplinar? Existe? Não, existe homem que adquire conhecimento multidisciplinar. Então, essa expressão aí está conotativa, homem multidisciplinar. Aí eu boto aí embaixo, conotativa. Driblar. Driblar, automatismo, não vou driblar. Então, driblar, conotativo. E automatismo do algoritmo denotativo. Ah, então, olha, exige, né, esse multidisciplinar e driblar.
3 palavras em sentido conotativo, certo? 5 passivo denotativo. Futuro está denotativo, né? Homem está denotativo. Automatismo está denotativo. Algoritmo está denotativo. Não, são 4 e não 5. E não é exclusivamente nem conotativo nem denotativo, porque nós encontramos aí tanto denotação quanto conotação. Então, realmente, você marca aí a letra A. Aí, isso aí ficou fácil, não ficou? É só você olhar, aquela palavra está sendo usada em sentido de verdade, de dicionário. A gente vai para a questão de número 4, 5, 6 e 7. Eu não sei se vamos fazer todos, se tem alguma interpretação. Eu não leio esse excerto. Mas, preste atenção. Para ficar muito mais segura, eu já olho o que é que está lá destacado. É lidando e que? Tá vendo? É lidando com a diversidade, é solucionar questões que vamos solucionar questões que não são. Aí eu já boto as quais, né? Eita, um pronome relativo. Está retomando questões. As questões não são parte do repertório, tá vendo? Aí isso aí eu já vou segura. É muito bom, já vai segura, né? Aí vou lá. No contexto em que é utilizado o excerto constitui, vou ter que ler para saber se é uma narração, um diálogo, uma descrição, um argumento. Mas vou evocar primeiro um bisuzinho do fera. Por quê? Porque eu tenho um bisuzinho para eu decorar para na hora. Não é um conhecimento, porque não é muita teoria, é um bizu que você faz. Qual é esse bizu? Você vai ter que decorar. Toda narração, ela tem que estar com a predominância do pretérito perfeito, porque ela vai narrar um fato. Todo diálogo tem que ter o quê? Presença de travessão. Isso não é uma teoria de texto, não. Isso é um bizu. Toda descrição tem como predominante o presente ou pretérito imperfeito indicativo. E o objetivo é descrever. E todo argumento tem que ter o quê? O presente indicativo como predominante. E vai defender uma opinião. Ah, então eu volto lá para saber isso aqui, né? No texto. Epa, vamos lá para o texto. É lidando, sim, voltamos para o excerto. É lidando com a diversidade, ó, um singular, ou um presente indicativo aí, é lidando com a diversidade, com a pluralidade cultural, rompendo, olha o rompendo, é um gerúndio, mas dá ideia de ação que se estende, como o presente, tá vendo? Rompendo a matriz colonialista eurocêntrica, branca e ocidental dos currículos, que vamos, tá vendo? Vamos, presente, solucionar questões que não são, presente de novo, do repertório ocidentalizado, então não é narrativa, né? Das disciplinas, opina Carlota Boto, professora de Filosofia da Educação na USP, que vê o surgimento, vê, presente de novo. Então, olha, quando eu volto lá para o bizu, não é narração porque não predomina pretérito perfeito, não está narrando um fato. Não é diálogo porque não tem presença de travessões. Tem o presente, mas não está descrevendo. Então, eu marco a letra D de dado. É algo que alguém está defendendo lá, uma opinião, está opinando a respeito de uma determinada tese. Então, aí é um argumento. E marco letra D de dado. Aí eu vou para a questão de número 6. O sujeito do elemento linguístico 1 é o mesmo da forma verbal. Aí eu olha aí, olha, são terceira pessoa, vamos primeiro, opina terceira, vê terceira. Não dá, né, para tirar só por aí. Eu vou ter que olhar o sujeito do elemento linguístico. Aí quando eu vou lá para o texto, epa, tá aqui embaixo. Quando eu vou para o texto, aí tem assim, é lidando com a diversidade, com a pluralidade, não sei ainda quem é que está lidando. Com a pluralidade cultural, rompendo a matriz colonialista eurocêntrica, branca, ocidental dos currículos, que vamos... Então, nós vamos solucionar questões lidando. Quem é que vai lidar? Nós. Nós vamos lidar com isso, nós vamos solucionar questões lidando. Nós vamos solucionar questões enquanto lidamos. Tá vendo? Enquanto lidamos. Ah, então o sujeito de lidar é o mesmo sujeito de vamos. Então, eu marco letra B de bola. Né? Aí, tem aí essa mãozinha que é, vamos parar um pouquinho para pensar. Porque quando você vê esse texto, lidando com a diversidade, parece que você começa aí uma oração principal. É lidando com a diversidade que vamos solucionar, não parece? Que é uma oração principal e depois uma oração subordinada substantiva, né? Mas preste atenção. Esse que está tão distante do que é uma expressão expletiva. Vixe, como é que eu vou saber disso, Aliette? Você tira e não faz falta.
lidando com a diversidade, com a pluralidade cultural, rompendo a matriz colonialista, eurocêntrica, branca ocidental dos currículos, vamos solucionar questões. E eu tiro esse aqui. Porque se você fosse dizer que isso aí seria uma oração substantiva, seria uma subjetiva. É lidando, teria o predicado, é lidando com a diversidade, até currículos, e que vamos solucionar questões seria o sujeito. Aí, isto é lidando, tá vendo como não dá certo? É lidando isto, não dá certo você fazer é lidando isto. E esse que, apesar de estar depois de currículos, não retoma currículos, nem retoma matriz colonialista, eurocêntrica, branca, ocidental dos currículos. Então, não é pronome relativo. Junto com é uma expressão expletiva, porque eu posso tirar, eu estou reafirmando. É que vamos solucionar questões. Fazendo isso é que vamos solucionar questões. Só que eu separei. Coloquei primeiro é e muito depois o que. Aí vamos agora para a questão de número 7. Gente, isso é uma coisa das mais fáceis e que quase sempre é figurinha batida, né, na Compev. Viu, Breno, né, Breno? Viu, Breno? Isso aí é figurinha batida. Se prepare para enfrentar esse que no dia da prova da Compev. Viu? Verônica e Valéria também vão fazer. Prepare-se, viu, VV aí, Verônica e Valéria, para figurinha batida já. Então, conjunção integrante, o 2. Lembra que a gente já analisou antes? Isso já me deu uma segurança muito grande. Quando eu vi lá no texto que, lembram anteriormente? Voltem a fita que vocês vão ver. Aí a gente disse, esse que eu digo as quais, questões as quais, só pode ser pronome relativo. Então, tem aí B e C, e diz substituído por cujas, não. Na aula anterior da CESP, eu disse que nem todo pronome relativo pode substituir outro pronome relativo, porque cujo é insubstituível, certo? Decore isso. Então não pode não ser substituído por cujas, não. Cujas é insubstituível, ele não substitui nenhum e nenhum pronome o substitui. Então, por isso que eu anulo a letra B e marco com toda a certeza da minha alma a letra C. Pronome relativo podendo ser substituído por as quais, porque está retomando questões. Olha lá, né? Vamos solucionar questões que não são parte do repertório ocidentalizado. Então, vamos solucionar as questões as quais não são parte. Então, lá vem o bizu do fera. Quando você viu um que, ou, na maioria das vezes, principalmente com PERF, ou é conjunção integrante, ou é pronome relativo. Outra coisa que é fácil você encontrar, e que o TI já aprendeu aqui, não foi logo que chegou aqui no isolado, ele aprendeu logo. O tanto que, né? Correu tanto que cansou. Falou tanto que ficou rouco. Já sabe, isso é consecutivo. Sempre quando o que for com advérbio de intensidade junto, já sabe que é consecutivo. Maria correu tanto que cansou. Consecutivo, né? Então, nesse caso, falou tão alto que cansou. Então, tendo um adjunto adverbial de intensidade que modifica um adjetivo ou um verbo, você já sabe que vai dar uma consecutiva. E também pode ser uma comparativa, né? Maria é tão linda quanto o tão quanto, sua irmã. Então, aí já é o quanto, viu? Aí vem o que? Construção integrante e o que? Pronome relativo. Para eu saber se é construção integrante, então ele vai introduzir uma oração subordinada substantiva. Então, essa oração vai ser igual a isto, com ou sem preposição. Disto, nisto, pensei nisto. Tá vendo? Pensei que ele, que não tem a preposição a isto, tá vendo? Nem toda oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, tem preposição. Pensei que ele ia, eu posso dizer, pensei nisto, certo? Aí você vai ver aí, olha, isto com ou sem preposição. Pronome relativo pode ser substituído por o qual e suas variações com ou sem preposição. Nunca será substituído por cujo e suas variações. Aí eu já fiz a diferença lá quando vi o texto, que no lugar do que eu coloquei as quais. E existe também a oração subordinada substantiva, objetiva, direta com preposição. Não sei por que ele não chegou. Não sei isto. Não é não sei por isto, é não sei isto. Esse por aparece aí só para a coisa ficar mais bonitinha. Não sei por que ele não chegou até agora. Por separado desse que, por preposição, que condição integrante, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, preposicionada. Olha que o objeto direto pode ser preposicionado. Aí vamos agora para esse texto. Ó, tá vendo? A gente pula. Pula o texto, vai para a questão, diz assim. No excerto estão demarcadas, respectivamente, citação,
Aí vamos evocar o conhecimento, porque Bruno, Valéria e Breno, Valéria e Verônica. Vai cair isso na prova, viu? Vocês vão fazer. Evocar o conhecimento. O que é discurso direto? É aquele discurso que você coloca exatamente o que a pessoa disse. É tanto que aparece entre aspas, depois de um travessão, porque foi daquele jeitinho que ela falou. Por isso, direto, cai diretamente no texto, na fala do enunciador. O indireto, cai indiretamente no texto, cai na fala do autor do texto. Eu sou o autor do texto, eu vou dizer o que ele disse, por isso indireto. Aí eles são marcados, olha, o discurso direto. Esse tipo de discurso se caracteriza pela presença do verbo dissende, ou se tiende, que serve para introduzir a fala da personagem. Os verbos dissende, afirmar, declarar, dizer, indagar, inquirir, interrogar, questionar, responder, trocar, etc. E o se entende, explodir, gemer, lamentar, queixar-se, suspirar, etc. Vem geralmente seguido de 2 pontos. Pode não haver isso, pode simplesmente abrir aspas e dizer, certo? Aí diz, a fala da personagem vem geralmente precedida de travessão, mas pode ser colocada entre aspas, com ou sem mudança de linha, ou ser isolada, tanto quanto a do narrador por travessão. Esse é o discurso direto. O discurso indireto, você vai dizer o que ele disse. Então, vai aparecer uma marca, que é a oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Ele disse que, papapá, ele falou o que, ele perguntou o que, entendeu? Transforma-se a fala do narrador em oração principal e a do personagem em oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, tendo cuidado de transformar, quando necessário, ao contexto, os advérbios, os pronomes e os tempos verbais. Numa conversa, a criatura diz para mim, eu vou hoje. Aí eu vou dizer o que ela disse. Ele disse que iria hoje, tá vendo? Eu já transformei o verbo aí, vou, em iria. Então tem as transformações, às vezes, em advérbios. Ele me disse, ele diz naquela hora, ele diz assim a mim, pá, diz, vou. Aí eu digo, naquela hora ele disse, naquela hora, mas ali foi na hora mesmo, nesta, quando eu estou vivendo. Quando eu vou dizer, já é naquela, se eu estiver muito distante do tempo. Então tem que adaptar também pronomes, principalmente os deíticos. Aí o discurso indireto livre não cai muito, não, porque isso é mais para narrativa, aí a gente vai pular um pouquinho. Mas cai ilha textual. O que é ilha textual? Recorre-se, na maioria das vezes, a modalização em discurso segundo, mas não diz quem foi que disse, simplesmente coloca lá, entre aspas, né? Ao discurso direto, ao discurso indireto. Assim, o fragmento citado é isolado, tá vendo? É isolado, por isso ilha, fica isolado. Não fica enunciado pelo autor, fica isolado. Depois que ele joga assim lá e deixou lá. Obtém-se dessa forma um discurso híbrido. E modalização em discurso segundo cai demais. Esse modo de citar é usado para que o autor não seja responsabilizado pelo que transcreve de outro autor, geralmente por meio de conectores conformativos, segundo fulano, conforme fulano, de acordo com fulano. Tá vendo? Ele mostra que está se apoiando em um texto alheio para corroborá-lo ou contestá-lo. Então, essas formas que mais caem. Discurso direto, exatamente como a criatura falou. Discurso indireto, eu, autor, digo como foi que ele disse. Segundo, modalização do discurso segundo. Conforme fulano, segundo fulano, de acordo com fulano. Ilha textual está lá solta dentro do texto, só entre aspas assim. Não está enunciado pelo autor, está solto ali. Aí agora a gente vai responder, né? Considera... Não, vai responder a questão. Vamos voltar para a questão. Aí no excerto estão demarcadas respectivas... Veja, não tinha marcado isso não, com vermelho. Ai, Marco. Aí está aqui o texto, não é? Você vê. O que você vai fazer? Você vai observar e você vai marcar na sua prova. Aí eu vou fazer isso para vocês. Olha. Será que se houvesse desenvolvedores ou base de dados mais diversas, um erro tão terrível como esse teria acontecido? Isso é uma pergunta do próprio autor. Talvez não. Aí, Gustavo Abreu, designer de conteúdo e líder de inclusão e diversidade da FIOR, afirma, olha aí o afirma isto, olhe, afirma que, aí assim que eu fizer isso aí, eu já sei que esse daí é um discurso indireto. Ele está dizendo que o autor disse. Esse Gustavo Abreu afirma que uma solução possível é trazer o diferente para dentro dos times. Aí depois ele diz exatamente como ele diz, entre aspas. Então, depois do indireto, ele entra num direto. Não tem como pedir a um homem branco e hétero ser menos enviesado,
precisamos pensar ou recrutar ou formar uma equipe. Qual é o problema e quem vamos colocar para resolvê-lo? Analisa. Tá vendo aí o direto entre aspas. Aí tem primeiro o indireto, depois tem o direto. Segundo Abreu, o que ele fez agora? Modalização, né? Modalização em discurso segundo. Segundo Abreu, e vai até o final agora essa modalização. Então, eu vou e marco uma citação indireta, sim, ele disse que o cara disse. Depois a citação direta, sim, ele disse exatamente como o cara disse. E depois uma modalização em discurso segundo, sim, marco letra A e fica rápido, porque está na letra A. Né? Marcou letra A. E aí não tem nem o que explicar, né, gente? Porque na ilha textual, porque não está isolado. Porque na modalização, a primeira, porque não está começando com o segundo conforme de acordo. Porque não é na letra B uma citação direta? Porque está dizendo o que ele disse. Então é fácil você identificar. Vai cair, você não vai mais errar, certo? Vamos para a questão número 9. O elemento linguístico enviesado pode ser substituído sem alteração de sentido. Isso é uma questão de sinonímia. E aí eu preciso saber o que é enviesado ou ter uma significação aproximada. Aí eu me lembro da palavra primitiva, viés. O que é viés? Ponto de vista, uma opinião que eu tenho sobre aquilo, minha, uma coisa muito pessoal. Ora, se é muito pessoal, é viés meu. Então, é tendencioso. Então, eu marcaria aí a letra C. Enviesado vai ser substituído por tendencioso. Né? Veja só. Não tem como pedir a um homem branco e hétero ser menos enviesado. Porque ele sendo branco e ele sendo hétero, ele tem aquele viés particular. Então, ele não é só machista, nem é relapso, nem é racista, não tem nada a ver hétero com racista, né? E branco com machista. Mas porque ele é branco e hétero, então não tem como você pedir que ele seja menos enviesado. Ele tem a ideologia dele, tem um ponto de vista dele, ele tem enviesado, ele tem um viés particular, uma forma de ver as coisas particular. Fiuk, né, minha gente, hoje, né? Vamos olhar para a questão de número 10. As sequências linguísticas 1 e 2 funcionam respectivamente como? Aí análise sintática, olha, objeto direto e objeto indireto. Sujeito, predicativo do sujeito, tá vendo? Eu vou analisar. Então, eu tenho que saber que sequência linguística é essa 1 e 2. Então, eu trouxe a sequência 1 e 2 para cá. Não tem como pedir a um homem branco e hétero ser menos enviesado. Quem pede, pede alguma coisa a alguém. O que está sendo pedido? Ser menos enviesado. A quem está sendo pedido? A um homem branco e hétero. Qual é o que está proporcionado? A um homem branco e hétero. Objeto indireto. O que é que está sendo pedido? Ser menos enviesado. Sem preposição ao objeto direto. Então, nós temos, respectivamente, como pede lá a questão, um objeto indireto, que é o que está preposicionado, e depois o objeto direto, que é o que está não preposicionado. E se você tiver dúvida, passa para a passiva. Isto não tem como ser pedido a um homem. Ser menos enviesado não tem como ser pedido a um homem. Está vendo? Então, realmente, esse ser menos enviesado é objeto direto porque passou a ser o sujeito. Então, realmente, você marca a letra B de bola. Objeto indireto e depois o objeto direto. Você vai ver aí por causa da preposição. Então, vamos para a questão da nova prova, né? Que agora a gente vai passar do ensino superior para o ensino médio. Banca com PEV de novo. Né? De novo, questão 3, porque as duas primeiras eram de interpretação. Aí diz, a linguagem empregada no título. Estão vendo que é a mesma coisa? Então, se você vai fazer superior ou médio, não interessa. Vai cair tudo do mesmo jeito. Não sei qual é realmente a diferença de você dizer assim, não, foi o conteúdo, não, foi a forma de abordar do mesmo jeito, a linguagem empregada no título. Lembre que a gente já fez uma questão parecida com essa? Aí diz, ó, conotação, denotação, tá vendo? Então, o que a gente faz? Pega o título. Óculos com luz e joia no rosto são novas armas contra o reconhecimento facial. Óculos com luz, óculos que tem a luz. Óculos realmente com luz. Joia no rosto, uma joia que a pessoa usa no rosto, aquele piercing que a pessoa bota aqui, né? Então, a joia no rosto. Linguagem denotativa. São novas armas. Não, arma não. Porque realmente não são novas armas contra o reconhecimento facial. Eles podem impedir, né, o reconhecimento facial, mas não ser arma. Isso é uma conotação. Então, ele diz, contém um único traço, sim, ser arma. Então, você marca a letra A, até a letra é a mesma.
porque acho que foi A, não foi da outra vez? Eu acho que foi. Contém um único traço de conotação que essa palavra arma realmente não é arma. É algo que vai de encontro ao reconhecimento facial, certo? Aí você não poderia marcar predominantemente conotativa porque só tem um traço. E você não poderia marcar exclusivamente denotativa porque tem um traço. Então, você só pode marcar realmente aí a letra A. A gente vai para a questão 4, 5, 6 e 7, do jeito que fez lá também, tá vendo? Pega uma coisa. Aí, olha, então, e pois. Eu já vou pensando nisso, porque vai ter uma questão que vai abordar isso aí. Então, esse movimento se declara assim, esse movimento se declara dessa forma. Olha, é a coisa que a gente bota em conclusão, né? Ah, é conclusivo. Logo, esse movimento se declara, portanto, esse movimento já sei que é conclusivo, que a gente usa isso aí em parágrafos conclusivos. Ah, isso é conclusão. E depois tem o pois. É bem oportuno, pois nos alerta. Pode ser porque nos alerta, né? Pode ser que ele encare isso como uma explicativa, porque está com a virgulinha lá, e pode ser que ele encare como uma causal. Isso aí vamos deixar para depois, a gente não sabe o que é que vai cair, então você não veja agora. Aí a gente vai para cá. O excerto estrutura-se com base na tipologia textual. Eita, lá vai o bizu do fera agora de novo, porque não tinha diálogo, né? Nota aqui não tem diálogo, vamos lá o bizu do fera. Narrativa, predomina o pretérito perfeito. Gente, isso vai cair, tá vendo? Já se prepara, já decore isso. Narrativa, predomina o pretérito perfeito do indicativo, obviamente. Só existe o perfeito no indicativo. E é o quê? Narrar um fato. Para ser descritiva, predomina o presente ou pretérito imperfeito do indicativo. E qual é o objetivo? Descrever. E o que é uma explicativa? Presente do indicativo também predomina. Explicar um fato. E argumentativa, presente do indicativo também, mas já tem outro objetivo. Defender uma opinião. Ah, então eu vou lá para o excerto. Né? O papel da arte sempre foi nos tirar da zona de conforto. Isso não é opinião, não é? Olha, então não está descrevendo, não. Então, esse momento se declara contra a vigilância, esse movimento que se declara contra a vigilância governamental e corporativa, com joias, óculos de LED e máscaras, é bem oportuno. Olha a opinião aí de novo, pois nos alerta para algo que já nos afeta diariamente. Ah, gente, isso não é uma narração, nem descrição, nem explicação, nem argumentação. Isso, conforme o do Pera, é uma argumentação. Nem a narração, nem descrição, nem explicação. É uma argumentação. Então, você marca aí a letra D de dado, certo? Aí vamos para 5. No contexto em que é utilizado esse excerto corresponde a. De novo, tá vendo? Então, aquele bizu que a gente deu, né, já serve para isso aqui, você decorar. Aí vai decorar. Discurso direto cai diretamente como a criatura disse. O indireto cai de acordo com o autor. Fulano disse que. Modalização, segundo fulano, de acordo com fulano, conforme fulano. Ilha textual, está solto lá entre aspas. Tem a introdução do autor. Então, vamos olhar no contexto em que é utilizado o excerto. Aí, quando você vê o excerto, vamos olhar para o excerto? Vamos voltar. O papel da, entre aspas. Assim que você está entre aspas. E logo depois vem o quê? Opina. Tá vendo? Então, é um discurso direto, já que ele opinou isso, eu estou colocando entre aspas, foi exatamente assim que a criatura disse. Ah, então eu vou lá e marco a letra A. Discurso direto. Porque não é indireto, não tem oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Não tem segundo conforme para ser modalização. E não está só solto, tem opina. Tá vendo? Então não é ilha textual. Então 5, já marquei com toda a certeza da minha alma. E vou para a questão 7. 6 era a interpretação. Aí diz, olhe, quanto aos elementos linguísticos destacados, tá vendo? 2, que era pois, né? E 1 era então. Né? Tá aí, ó, tá vendo? Então, esse movimento, aí é bem oportuno, pois é o 2. Aí ele diz, 2 pode ser substituído por já que. Pode ser, né? Não vou eliminar de imediato, não, porque eu não vou agora, como eu disse a vocês, nessa coisa de ser causal explicativa. Mas tem ali uma virgulinha, tá vendo? E qual é que obrigatoriamente é pontuada? É a explicativa. Então, guarda isso aqui para pensar nisso aqui depois. Vou no mais fácil. 2 pode ser substituído por já que? Não vou pensar nisso agora, não. B. 1 pode ser substituído por entretanto. Então, por entretanto, a gente vê que a gente usa isso em conclusão.
Então é conclusivo. Então não pode ser por entretanto, não. Entretanto é adversativo, é por logo, assim sendo, dessa forma. Não. Então não é B. Vamos para C. 2, de novo, pois. Pode ser substituído por posto que, com a necessidade de ajuste linguístico. Vou deixar para depois, que isso é uma explicativa, porque tem uma vírgula depois de oportuno, antes do pois. Aí vou para o D. Pode ser substituído por logo. Pronto, tá vendo? Com certeza. Marco. E realmente a oração lá é explicativa. Porque se fosse causal, eu poderia substituir por já que. Entenderam isso? Mas eu só trabalho isso depois, porque isso é sentido. Eu vou olhar lá o sentido. Então, não precisei, porque tem aí um logo, e logo é conclusivo, no lugar de então, que é conclusivo, que a gente usa em parágrafos de conclusão. Logo, então, assim sendo dessa forma. Aí eu passo para a questão de número 8, 9 e 10, tem o texto, eu não leio o texto. Não tem nada destacado no texto, tá vendo? Não leio o texto, vou para aqui. De acordo com a tradição gramatical, a segunda e a terceira vírgula são empregadas no excerto por razões diferentes. Aí, olha, por razões. Isso é um cacófato. Por razões. Tá vendo? E a pessoa botar isso numa prova, fica feio, companheiro. Usar cacófato numa prova. Por razões. Bota assim, por diferentes razões, né? Em vez de por razões diferentes. É só botar o adjetivo antes. Mude, fica feio por razões. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou evocar o conhecimento. E eu trouxe para vocês hoje um resumo de vírgula, que é sempre desse jeito que cai. Estão vendo nas provas. CESP, Comperv, sempre, até nos tamboretes, nas bancas e nos tamboretes, caem questões de pontuação desse jeito. Como? Só isso aqui. Ó. Nunca você vai separar sujeito de predicado, nem nome do verbo. Nunca. O verbo pedir um objeto direto não separa por vírgula. O verbo pedir um objeto indireto não separa por vírgula. O verbo pediu um adjunto adverbial não separa por vírgula na ordem direta. Entendeu? Nunca separa sujeito de predicado, nem nome e verbo de seus complementos imediatos. Certo? Aí tem gramática que diz nem termos e nem orações. Mas já tem gramática que separa a oração subjetiva da oração principal. Quem usa vírgula brilha. Não era para ter essa vírgula aí. Porque isso é um sujeito e um predicado. Não era para se separar. Entenderam? Mas tem gramática que admite, quando é oração, separar por vírgula. Aí, minha gente, porque a oração separa por vírgula, quando é termo, é a mesma função, não separa por vírgula. Que incoerência é essa? Não separa em canto nenhum sujeito de predicado, seja uma oração, seja um termo. Eu sou dessa linha. Aí vai o outro. Aí vai um exemplo. A luminosidade, a frescura tépida, as cores súbitas, a suavidade, isso tudo é um sujeito. Quem é que parecia indicar a chegada definitiva da primavera? Tudo isso, luminosidade, frescura tépida, cores súbitas, suavidade. Então, depois de suavidade, eu não posso botar vírgula. Porque eu só posso botar vírgula antes porque estou separando os sujeitos. Luminosidade, frescura tépida, cores súbitas, suavidade. Mas depois de suavidade não vem outro sujeito, então não uso mais vírgula. Para não separar esse sujeito do predicado por vírgula, entenderam? E essas outras vírgulas, Alete, não está separando o sujeito do predicado, está separando a enumeração do sujeito. Luminosidade, frescura, cores, suavidade, certo? Outro exemplo. Quem ama, cuida. Se esse cuida é a oração principal e quem ama é a oração subordinada, substantiva, subjetiva, não era para usar vírgula aí. Mas em Samitiba coloca uma vírgula aí e o pessoal usa vírgula. Então tem gramática que admite. Eu não acho isso legal, porque senão eu vou me atrapalhar. Aí eu separo o sujeito predicado quando for oração, mas não separo quando for termo. Não, não pode separar em momento nenhum. Pronto, melhor seria isso. E há outro exemplo aí ainda, onde ele colocou a sua estimada caneta preta, não sei. Então não tem uma vírgula depois de preta, porque senão eu estou separando a oração subordinada, substantiva, objetiva direta do verbo transitivo direto sei. Não sei isto. Estão vendo? Mas tem gramática que defende. Eu nem sei quem é o que defende, mas eu vi um que defende e vi um também que não defende. Então fica essa coisa assim, eu acho que isso não deveria cair em prova, já que existe gramática que é a favor e existe gramática que é contra. 2, vai cair na prova. Separam-se as informações adicionais. O que são informações adicionais? São predicativos, apostos, são adjuntos adverbiais que você pode pular, certo? Aí, olha, travessão e parênteses você pode usar para separar. Vírgula, travessão e parênteses. Aposto, nem todo aposto você separa por vírgula. Adjunto adverbial deslocado, se for de uma extensão grandezinha.
vocativo sempre, predicativo apenas em predicado, verbo nominal e orações interpostas, tudo isso, tendo cuidado com a clareza, você vai separar por vírgula. Se vier no meio, você vai isolar. Se vier no início, separar por uma. Se vier no final, separar por uma também. Então, olha só, o exemplo. As formigas, eu diria assim, olha, as formigas desciam da árvore. Essa é a minha informação principal. Aí eu adicionei outra informação, em fileiras. Tá vendo? O que é que eu tenho que fazer? Entre vírgulas. As formigas, em fileiras, desciam da árvore. Ou as formigas desciam da árvore em fileiras. Ou, em fileiras, as formigas desciam da árvore. Eu posso botar isso em fileiras em qualquer lugar. Então, significa que ele está deslocado. Tem deslocado, vírgula. Se ele for para o final, não tem para que usar vírgula, certo? As exemplificações, explicações e explicitações podem vir antes de 2 pontos, travessão ou vírgula. A exemplificação, você dá exemplos. São 100 coisas, você cita 10. Na explicação, você explica algum fato. E na explicitação, se são 10, você cita os 10. Isso é explicitação. Então, não posso sair agora, 2 pontos. É hora de mais movimento. Posso botar aí no lugar desses 2 pontos, um travessão. E posso botar também vírgula. Não vai mexer no sentido e não vai contrariar regra nenhuma. Outra coisa para você olhar. Vai cair na prova, hein? As coordenadas são pontuadas. Viu que caiu aquele posto pontuado? Explicativa. Coordenada sintética explicativa. As coordenadas são pontuadas, embora ele não tivesse pedindo pontuação. Mas pelo conhecimento que estava lá pontuado, você saberia que aquele pôs é explicativo. As coordenadas são pontuadas. Será facultativo o caso de coordenadas aditivas com o mesmo sujeito. As conjunções adversativas que se parecem com advérbios, pois mudam de lugar, ao se encontrarem deslocadas, obrigatoriamente serão isoladas por vírgula. Porém, Maria, porém, ficou. João saiu. Maria, vírgula, porém, vírgula, ficou. Maria ficou, porém. Então, esse porém é bom você isolar por vírgula, porque parece um advérbio, né? Olha, os garotos fizeram a prova com rapidez e saíram. Quem fez a prova? Os garotos. Quem saiu? Os garotos. Ah, então não vou separar não, só se eu quisesse, né? Os garotos fizeram a prova com rapidez e as garotas os esperaram. Sujeitos distintos aí. Então, eu separo com vírgula, mas eu posso não separar. Aí é facultativo. Aí, último exemplo. Os garotos fizeram a prova com rapidez. Entretanto, as garotas não os esperaram. Aí tem a vírgula por causa do entretanto, né? Que é uma adversativa. Vamos para a questão, o número 5, que também pode cair na prova. Inclusive, acho que cai nessa. Tudo aí é com exemplo de Dom Casmurro. Capítulo tal do livro Dom Casmurro. Exemplo 1. José Dias, depois de alguns instantes de concentração, veio ver se havia alguém no corredor. Não deu por mim, voltou e disse... Tá vendo como eu pulo abafando a voz? Então, bota uma vírgula depois do i. E, abafando a voz, disse que a dificuldade estava na casa ao pé, agente do Pádua. Exemplo 2. Capitu foi ao muro, vírgula, e, vírgula, com o prego, vírgula. Eita, que é vírgula, parece até que Machado de Assis é asmático. Mas pode. Por quê? Olha, Capitu foi ao muro, encerra uma oração. Então, eu posso botar essa vírgula aí, se eu quiser, antes do i. Mas essa vírgula depois do i eu boto porque tem com o prego, que é a informação adicional. Capitu foi ao muro e disfarçadamente apagou os nossos nomes escritos. Estão vendo? Aí esse i, como está antes de informação adicional, eu ponho outra vírgula depois dele. Olha o último exemplo. Não ganhava muito, mas a mulher gastava pouco. E a vida era barata. Como eu tenho esses sujeitos distintos, eu posso botar essa vírgula antes desse i. Então, você veja aí que a gente pode botar vírgula antes do i, depois do i, e ao mesmo tempo antes e depois do i. Vai depender do contexto, certo? Aí vamos para, eu acho que são as últimas, para as últimas observações. Você olhando uma gramática, você vai encontrar diversas regras. Então, aqui está tudo resumido em 7, porque são os aspectos que mais caem na prova de pontuação. As subordinadas adverbiais receberão vírgula caso sejam antepostas à principal. Olha, uma condicional aí. Se cativas alguém, torna-te responsável por ele. Então, eu tenho que botar vírgula aí, porque a adverbial corresponde a um advérbio deslocado no início da frase. Está vendo um termo aí que eles estão respeitando? Advérbio deslocado, vírgula. E a oração deslocada, substantiva adverbial, subordinada
adverbial vírgula. Mas quando é substantiva, não vírgula. Ei, tem um critério só, né? Então, aí, quando é uma oração subordinada adverbial que corresponde ao advérbio deslocado, ele vírgula. Mas uma oração subordinada substantiva que corresponde a um sujeito, ele não vírgula. Não, aí você está tendo 2 critérios para a mesma coisa. Não, é um critério só para a mesma coisa. Aí a 7ª, em enumeração de termos, isso cai às vezes. Cai menos, mas cai. Use vírgula para separar os termos. Mas se esses termos vierem discriminados ou em frase, você usa o quê? Ponto e vírgula. Olha o exemplo. O aluno não pode portar termos aí, ó. Caneta, rádio, relógio, celular, termos. Então, vírgula. Mas olha embaixo. O aluno não pode portar caneta vermelha ou de outra cor que não seja azul ou preta, ponto e vírgula, porque aí já é uma frase nominal, né? Ou uma frase verbal aí, eu pá, ponto e vírgula. Rádio de qualquer espécie, ponto e vírgula. Estou discriminando o rádio. E relógio eletrônico e celular. Então, quando a gente discrimina, a gente usa ponto e vírgula. Ou quando você vai separar as frases ou as orações, né, numerativas. E aí você tem os bizus para pontuação. Olhe agora a questão. O que é que a gente vai fazer? Ele quer que a gente olhe a primeira vírgula. A primeira vírgula é depois de últimos anos, né? Nos últimos anos. Olhe como você faz. A preocupação com reconhecimento facial tem crescido nos últimos anos. Isso é adjunto adverbial. Quando? Nos últimos anos. Visto que a tecnologia começa uma oração subordinada adverbial. Então, aí a Compervinão olhou muito bem. Eu tenho uma adjunto adverbial nos últimos anos, que é um termo, e tenho logo depois uma oração subordinada adverbial. O que é que a gramática diz? Separe termos de função sintática idêntica, mas as orações também têm que ser separadas. Então, eu acho, você não vai encontrar isso em gramática alguma, mas eu acho que aí mereceria essa vírgula não seria facultativa, seria obrigatória. Mas isso não está escrito em gramática alguma, entenderam? Que quando você tiver um adjunto adverbial e você, em seguida, coloca uma oração subordinada adverbial, como são 2 adjuntos adverbiais, um em forma de termo e outro em forma de oração, precisaria virgular, porque ambos têm a mesma função sintática. E tem uma regra. Termos da mesma função sintática. Não diz assim, orações da mesma função sintática de um termo. Como não tem essa regra específica, a gente fica em dúvida. Isso é facultativo ou obrigatório? Você não vai encontrar isso em gramática alguma para tirar sua dúvida. Aí eu boto aí. Primeira vírgula está separando oração subordinada adverbial, né? Que é a causal. Segunda vírgula está depois de Brasil. No Brasil é uma extensão pequenininha, né? A gente adverbial deslocado, mas a extensão é pequenininha. O bom é virgular, não seria obrigatório não, mas o bom é virgular. Na terceira vírgula, vamos para a segunda vírgula, no Brasil. Adjunto adverbial deslocado. É bom virgular, embora seja pequenininho, mas não é realmente obrigatório. Mas é adjunto adverbial. Vamos agora para a terceira vírgula. Aí eu vou escrevendo isso na prova, vou riscando a prova todinha, viu? Não pise a prova, não cuspa, mas risque todinha, não tenha nenhum respeito por ela. Mate-a. Aí você vai para a terceira vírgula, tá depois. Durante o carnaval deste ano, adjunto adverbial deslocado. Já são 2, tá vendo? A segunda e a terceira. Aí você vai para a quarta vírgula agora. Aí tem assim. Um homem foi preso depois de ser reconhecido por uma câmera. E, tá vendo aí? A via 4 do metrô paulista foi impedido. Sujeitos diferentes. Então, a coordenada cinética aditiva com sujeitos diferentes. Aí vamos agora para a quinta vírgula. A quinta vírgula está depois de dados. Está previsto na Lei Geral de Proteção de Dados. Quem entrará em vigor? A qual entrará em vigor? A oração adjetiva explicativa, certo? Não pode ser retirada essa vírgula, não. Se retirar, vai mudar o sentido. Isso aí eu já, antes de ele perguntar, eu já estou dizendo. Se ele perguntar, já digo na hora. Então, vamos agora para a questão. Já tem essas vírgulas todinhas dizendo que são. Aí vou botar agora a facultativa obrigatória. Como não tem gramática nenhuma, aquela primeira, dizendo que quando é uma oração e um termo a gente tem que separar, eu boto facultativa, certo? Porque se for obrigatório, eu mudo na hora. Essa segunda, que é adjunto adverbial deslocado, como ele é pequenininho, eu boto que é facultativa. Essa terceira, que é adjunto adverbial deslocado, como ele é grande, olha, durante o carnaval deste ano, é obrigatória. Essa quarta, que é uma oração coordenada cinética aditiva com sujeitos diferentes, é facultativo. Só seria obrigatório se houvesse ambiguidade. Então, ambiguidade é facultativa. E essa última, como é uma oração subordinada adjetiva explicativa e a marca é a vírgula, eu tenho que colocar.
então é obrigatória, certo? Sabendo disso, aí eu vou agora para a questão. De acordo com a tradição gramatical, a segunda e a terceira vírgulas são empregadas no excerto por razões. Já vai de novo, por razões, tá vendo? Por razões diferentes. A gente vai olhar, segunda e terceira, quais são as razões? Segunda, adjuntado verbial deslocado. Terceira, adjuntado verbial deslocado. Pronto. Você marca a letra A. Elas são empregadas no excerto. Não, a mesma razão. Deslocado, deslocado. Então, não marcar A, não. A está dizendo que é razão diferente. Não marcar A, não. Está dizendo que é diferente. Vai para B. A quarta vírgula empregada no excerto separa orações de mesmo sujeito. Oração de mesmo sujeito, a quarta vírgula. Vamos para o excerto. Quarta vírgula, oração. São as orações sindéticas, né? Uma aditiva com sujeito diferente. Sim. Então, você marca a letra B de bola, que é a quarta vírgula, emprega no excerto orações de mesmo sujeito, que é a oração coordenada assindética e a oração coordenada assindética aditiva. Agora, vamos para o restante que a gente está aprendendo, né? A primeira vírgula empregada no excerto é de uso facultativo. Tá vendo? É facultativo. Ele vai dizer que aí é obrigatória, certo? Aí vamos para a última. A quarta e a quinta vírgula são empregadas no excerto pela mesma razão. A quarta e a quinta. Não, eu me lembro bem que a quinta era adjetiva explicativa, tá vendo? E a quarta era coordenada sindética aditiva, de sujeitos diferentes. Então, realmente não é essa letra E. Então, quando você faz isso, de você riscar a prova, seu raciocínio está ali escrito, né? Então, você já tem como ter certeza da questão. Né? Então, dá um likezinho aí que a coisa tá boa aqui, porque você vai aprender realmente a fazer uma prova e você fechar. Só cuide muito bem das questões de interpretação. E você que ainda não está inscrito, por favor, se inscreva, viu? Porque aí você tem a participação em várias regalias. Vamos para 9. Não, foi de interpretação. Vamos para 10. O último período do excerto é composto por 2 orações, 3 orações. Ah, isso é fácil, eliminar logo aí 2, porque eu conto os verbos. Então, vou contar os verbos. Está aí o último período. O debate sobre a regulamentação da tecnologia está previsto na Lei Geral de Proteção de Dados, que entrará em vigor em agosto de 2020. Então, eu vou ler os verbos e vou assinalar os verbos. Ah, tem aí o verbo estar e tem o verbo entrará. Não são dos verbos? Então, eu já elimino aí C e D, que tem 3 orações. Vou analisar agora que se um é subordinada ou se é coordenada para marcar A ou B. Aí, para saber disso, o que é que eu faço? Eu vou na conjunção, que é a palavrinha para a qual eu não tenho um significado e que geralmente ela está no início da oração. Aí é o quê? Eita, ficou fácil com o quê? Lembra daquele bizu? Né? O debate sobre a regulamentação da tecnologia está previsto na Lei Geral de Proteção de Dados, a qual a lei, está no lugar da lei, está vendo? A Lei Geral de Proteção de Dados, a qual entrará em vigor. Ah, então a subordinada adjetiva e como tem a vírgula, explicativa. E eu marco a letra A, com certeza. 2 verbos, 2 orações. E como ali o quê? Eu posso substituir por a qual, vou dar uma subordinada adjetiva. Ainda digo o nome, explicativa porque tem vírgula. E assim nós encerramos as provas da Comperv, né? Que vocês sabem que é uma prova relativamente fácil, não fácil de conhecimento, porque às vezes a pessoa não tem realmente o conhecimento, ou se atrapalha, confunde discurso isso com discurso daquilo, mas é de você resolver facilmente, que sempre elimina 2 e fica trabalhando com 2, e quase sempre está na mesma coisa. Lá vai cair discurso, lá vai cair conotação, lá vai cair sequência, para dizer se é narrativo, descritivo, argumentativo. Geralmente caía a crase, não sei por que não caiu uma questão de crase, né, mas geralmente caía a crase na Comperv, pode ser que caia, né, CESP também, mas CESP ainda caiu crase, não caiu na Comperv. Nessas 2 provas da Comperv não tem crase. Né? Então, mas geralmente cai crase, e a crase que cai na Comperv é sempre você sabendo o termo regente, se pede preposição, o termo regido, se é usado com artigo. Quase sempre eles fazem a pergunta nesse sentido. Então, eu espero que vocês tenham acompanhado a aula com atenção, tenham aproveitado os bizus, tenham aproveitado aquele momento que a gente manda parar para pensar naquela coisinha que estava lá, né? E queremos que Mirella tenha aproveitado assim ao máximo também, que ela é a novata, está avaliando a nossa aula,
para ela saber se ela vai, né, inserir isso no nosso grupo, e eu tenho certeza de que ela já aproveitou muita coisa só nessa aula. Imagine seguindo as demais que estão vindo por aí, cada vez mais quentinhas, cada vez mais esmiuçadas, cada vez mais cheias de bizu e de coisas para vocês fecharem essa prova, que esse é o nosso objetivo. Fecharem a prova do concurso de vocês e português deixar de ser aquela prova que você sai. Ai, aqui naquela questão 7 que foi que você marcou. Aí você diz, marquei a B. A pessoa pergunta, por que você marcou a B? Na doida. Que coisa, não vai nada mais ter na dúvida. A partir de agora, na certeza, porque foi assim, 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 e eu só sei que foi assim. Né? Então, gente, até a próxima aula. Aproveitem. Boa prova para quem vai fazer boa prova agora nesse final de semana. Vai fazer uma boa prova, já estou dizendo boa prova. Você vai fazer uma boa prova, aproveite a aula. E qualquer dúvida pode conversar com a gente, ou por e-mail, que está na descrição, né? Ou também quando você participar do grupo, tá certo? Que aí você participa, inclusive, ao vivo. Tchau, pessoal, por hoje é só. Oi, gente, estamos com novidade, um canal no YouTube. Como é que você faz para acessar? Aqui, muito fácil. É só você colocar youtube.com/professora Aliette. Quando você entrar, então você vai ver lá as vantagens que você vai ter em acessar esse canal. Você tem direito a assistir aula online, você tem direito a participar das aulas, se você se inscrever no grupo, você tem direito a recurso para a questão que você estiver com dúvida nela, você tem direito, inclusive, a material, se você necessitar dele, você pede, a gente manda. Como é que eu sei? Como é que eu faço esse contato com a pessoa? Você tem lá na descrição dos vídeos, você tem lá um e-mail. Então, você entra em contato com a pessoa e você faz esse trabalho de se comunicar e ter à sua disposição essas vantagens. Faça essa experiência conosco, venha ficar com a gente e você vai aprender muito mais. Tchau!